E aí, queridos, vamos agora, no reino protoquitista, dentro de protozoários, começar a falar especificamente das doenças. Nossa primeira protozoose, pessoal. O que é protozoose? É o nome dado a uma doença cujo o agente etiológico, o agente causador, é um protozoário. Chama-se amebíase, mas você também vai encontrar com outro nome, disenteria amebiana. E eu paro logo aqui no início da nossa aula, antes da gente continuar, te falando uma diferença básica entre dois termos que é muito comum a gente falar, diarreia e disenteria. Tem diferença? Tem. A ciência, a medicina diz que a disenteria ela é mais agressiva e perigosa ao organismo humano pelo seguinte fato: na disenteria você vai ter uma desidratação, porque as fezes tornam-se liquefeitas, tornam-se aquosas ao extremo, o que não é normal. A nossa defecação não pode ser líquida, né? E você ainda encontra nessas fezes líquidas do paciente a presença de sangue. Já uma diarreia é um desarranjo intestinal, por algum motivo o intestino grosso, onde o bolo fecal é feito, não consegue absorver água, mas não significa necessariamente que exista um agente etiológico. Tu pode ter uma diarreia por uma ingestão de um alimento mais lipídico, mais gorduroso, em que essa gordura, esse lipídio impermeabilizou a mucosa intestinal e o teu organismo não consegue absorver água. Já a disenteria não. Existe um organismo patológico causando aquilo, causando destruição tecidual. Perfeito? Então a amebíase também é chamada de disenteria amebiana. Bem, quem é o parasito? Quem é o parasita? Quem é o agente causador? A ameba, conhecida como entameba histolítica. Como é que tu podes adquirir a transmissão dessa doença? Ingestão de água e de alimentos contaminados. Agora com um detalhe, filhotes. Água e alimentos contaminados. Mas que alimentos são esses? Alimentos que não são cozidos. Alimentos que nós podemos ingeri-los na sua forma in natura. Frutas, verduras e legumes que deveriam ter sido higienizados, já que a gente não precisou levá-los ao fogo para fazer o cozimento, tá certo? A ameba, entameba histolítica, vai apresentar duas formas evolutivas, o cisto e o trofozoito. Daqui a pouquinho eu te mostro, mas vou te adiantar. Cistos, meus filhotes, é a forma infectante, é a forma que vai invadir o teu corpo. Quando você tomar uma água contaminada, quando você comer um alimento contaminado, quem está vindo nessa forma, a forma invasora do nosso organismo é o cisto. Dentro do nosso intestino, o cisto vai evoluir, se transformando na chamada forma patogênica, que é a forma que vai causar a doença em si. Essa forma agressiva é chamada de trofozoito. Com um detalhe, tá, filhotes? Grava bem que eu vou te falar nisso, ó. Intracisto, ele evolui para trofozoito, mas toda vez que o indivíduo vai ao banheiro defecar, alguns trofozoitos voltam para a forma de cisto e aí o indivíduo elimina junto com as fezes o cisto. Portanto, no exame que o médico vai pedir para confirmar a amebíase, ele precisa aí então que no exame seja encontrado os cistos. Os cistos conseguem, portanto, viver fora do organismo humano. O trofozoito só sobrevive dentro do nosso organismo, no intestino. Quais são os sintomas mais característicos da doença? Diarreia com sangue, cólicas intestinais, anemia, porque se você vai perder sangue, você vai ter uma aparência anêmica, falta de apetite e outros, né? Mas esses são os mais comuns. Cássio, de que maneira nós podemos evitar? Evitar uma doença, tomar medidas preventivas, é o que nós chamamos na ciência de profilaxia. Então, como profilaxia, a primeira coisa, já que ela é uma doença fecal oral, o que é isso? Alguém defecou em um local não adequado. Essas fezes contaminaram água, contaminaram alimentos, alguém ingeriu essa água e esses alimentos que entraram em contato com essas fezes
anteriormente aí contaminadas. Então nós precisamos ter saneamento básico, água tratada, água encanada, rede de esgoto, cuidado com os alimentos, usar o banheiro, sempre lavar as mãos e comer uma fruta que você não precisa descascá-la, né? Mas lavá-la muito bem lavadinha, alface muito bem lavado também antes dessa ingestão. Tratar os indivíduos doentes, porque o indivíduo doente, a cada vez que ele vai ao banheiro, ele elimina cistos nas suas fezes, e ao banheiro não significa que ele está usando um banheiro adequado, ele está eliminando fezes, às vezes em locais inadequados, né? E fazer exames periodicamente, pessoal. Eu não digo o tempo todo, mas de vez em quando, 2 vezes por ano, fazer check-ups gerais aí, tá certo? Vamos lá então, ó. Aqui, galera, deixa eu mostrar, ó. Esse aqui é o trofozoito, tá? Aqui é um desenho, aqui é uma microfotografia. Esse aqui é a forma de cisto. Então, quando você toma uma água, é esse que adentra pela água, pelo alimento. No teu intestino é esse aqui que vai se fixar na mucosa intestinal e ao caminhar pelo intestino, a nível de mucosa, ele vai causando destruição de tecido, levando ao rompimento de vasos sanguíneos, levando ao sangramento, e esse sangue, portanto, é eliminado junto com as fezes, ok? Aqui o ciclo da doença, né? Alguém defecou de maneira não adequada no banheiro que não era o correto, essas fezes contaminam o solo, contaminam a água, essa água pode ser usada aí para regar uma hortaliça, isso vai chegar até a mesa de alguém, ou essa água de consumo, ou esse alimento que foi tratado com uma água contaminada. Então, na ameba não existem 2 hospedeiros, só existe um, então aquela ideia lá de intermediário e definitivo, para cá não cabe, ok? Um abraço, filhotes, até a próxima.